Agora nós vamos desenvolver o exercício 4.60, que na verdade nós não vamos desenvolver exatamente conforme está pedindo. Eu vou fazer uma pequena modificação. Eu vou querer encontrar um momento em relação ao ponto A. Então, modificando este exercício, né, para a gente trabalhar mais com as questões de como encontrar o vetor R, como colocar na matriz e encontrar o momento em um determinado ponto, né, representando com as componentes cartesianas. Então eu vou pedir para vocês encontrar o momento em relação ao ponto A. Muito parecido com o caso anterior, porém, neste caso, está muito mais fácil e simples porque o vetor F já está pronto. O vetor F está prontinho, bonitinho, e como ele está apresentado, nós podemos jogar na matriz diretamente, né? Então, o nosso maior trabalho vai ser encontrar o vetor R. E que nem anteriormente, eu fiz um pequeno desenho, né? Eu colei o desenho e mostrei o... Opa! Então, eu tenho a figura aqui original, o que eu fiz? Eu tracei uma linha vermelha que vai do ponto A até o ponto B. Por quê? Se eu quero um momento que a força aplicada no ponto B cause em relação ao ponto A, eu preciso necessariamente do vetor R, que vai do ponto A até o ponto B. Lembrando que o ponto A, para nós, é considerado como ponto de giro, ou seja, a nossa referência. E o ponto B é o ponto de aplicação da força, né? No ponto B eu estou aplicando a força F. E o ponto A é o nosso ponto de referência, onde nós vamos estar realizando a partir do qual nós vamos encontrar o momento de força, né? No entanto, nós vamos calcular o momento de força em relação ao ponto A, né? Esse é o nosso objetivo neste problema, calcular o momento de força em relação ao ponto A, que a força F tende a causar, né? Então, inicialmente, nós precisamos encontrar o vetor R. E o vetor R possui três componentes, componente x, y e z. A componente x vale quanto? 4 pés. A componente x vale 4 pés. A componente y vale quanto? A componente y vale 3 pés. E a componente z vale 2 pés negativo. Então, este exemplo está muito mais fácil de enxergar comparado ao caso anterior, porque as cotas já estão bem visíveis para cada direção, né? Então, comparado ao exercício anterior, eu considero esse bem mais tranquilo. Então, vamos colocar no papel esses vetores, o vetor R e o vetor F, começando pelo vetor R. Vamos colocar então vetor R AB. Vai ser quem? 4 em x mais 3 em y menos 2 em z pés. Agora nós queremos o vetor F. O vetor F já está pronto. Está ali, ó. 4, 12 menos 3. 4, 12 menos 3 libras. Com isso, nós vamos calcular o nosso momento em relação ao ponto A. I J K e J. Primeira linha, lembrando que aqui na segunda linha eu boto o vetor R. E na terceira linha eu coloco o vetor F. Então aqui eu vou ter quanto?
4, 3 e 2, 4 e 3, 4, 12, menos 3, 4 e 12. Vamos realizar agora o produto cruzado, ou seja, nós vamos calcular os componentes do vetor M fazendo o produto cruzado através dessa matriz, certo? Vamos lá então. Eu vou ter menos 9i porque 3 vezes 3 é 9, menos 24i, certo? Opa, detalhe, eu sabia que tinha alguma coisa que estava faltando. Vamos rever. Ó, 2 na direção Z é negativo. Faltou colocar o negativo, né? Faltou esse negativo. Por isso que não estava... Então aqui vai ficar mais, certo? Depois, menos 8J mais 12J. Mais 48K menos 12K. Quanto é que vai ficar essa brincadeira? Que vai ficar 15i. Mais 4J mais 36K. Esse exercício é tão tranquilo que nem precisamos usar a calculadora. A gente resolve de forma imediata. Exercício bem tranquilo. Libra vezes pés, certo? Assim, nós encontramos o momento de força em relação ao ponto A. Lembrando que o momento de força é um vetor e possui 3 componentes na direção x, y e z, né? Então eu encontrei a componente x, a componente y e a componente z do vetor MA, que é o momento de força que eu calculei em relação ao ponto A, certo?